Olá malta, bem-vindos a mais um episódio no podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. E hoje eu e o Francisco vamos falar sobre as emoções. O que é que são as emoções, o propósito das mesmas, e vamos dar uma revisão sobre o que é que o campo de estudo das emoções fala sobre. Exatamente, vamos falar e explorar um bocado este conceito, porque na realidade, mesmo entre os cientistas, não há um acordo sobre qual é a definição da palavra emoção. Portanto, eu gostaria de começar primeiro com a etimologia, não é? para nos guiar um bocadinho, que é sempre um exercício engraçado. Exato. E, portanto, emoção vem de mover para fora. Portanto, emoção, um movimento para fora. Portanto, isto se calhar já nos dá algumas pistas para que é que servirá as emoções. Exato, exatamente. Depois fomos a um dicionário normal. Dizem-nos, por exemplo, um conjunto de reações variáveis na duração e na intensidade que ocorrem no corpo e no cérebro, geralmente desencadeadas por um conteúdo mental. Exatamente. Okay? Portanto, aqui já nos acrescenta que é um movimento para fora desencadeado por um conteúdo mental. Exatamente. E que normalmente envolve, portanto, tem uma componente experiencial, uma comportamental e depois uma fisiológica. Exatamente. E depois a grande batalha durante estes anos todos foi em descobrir qual é que toma precedência perante o outro, qual é que vem primeiro, se vêm todos em simultâneo. E vamos entrar depois um bocadinho nessa questão. Exatamente. Depois as diferentes teorias da emoção vão favorecer um ou outro desses três componentes que tu referiste. Exatamente. Antes de entrarmos a fundo, eu penso que vale a pena também aqui distinguir e delinear bem outros conceitos, que é o conceito de sentimento e de humor. Exatamente. Portanto, indo outra vez ao dicionário, um sentimento, e depois o dicionário dá-me várias opções. Ato ou efeito de sentir, aptidão para receber as impressões, sensação ou sensibilidade, depois esta consciência íntima, faculdade de compreender, intuição, percepção, pesar, paixão ou desgosto e pressentimento. Pois, é uma definição bastante vaga, vamos assim dizer. Exatamente, que apanha um mundo de experiências internas, sem se tornar muito útil. Portanto, como é que tu distinguirias aqui sentimento de tudo o que viste, as várias teorias, sentimento de emoção? Por exemplo, sentimento, humor, as diferenças principais no que toca à emoção é que, por exemplo, o humor é um estado normalmente de menor intensidade e que não tem um estímulo direto, ou nós não podemos dizer diretamente, ok, devido a este acontecimento a pessoa está-se a sentir assim. Enquanto a emoção normalmente costuma ter uma causalidade melhor estabelecida. No entanto, como poderemos discutir isto, mesmo as próprias emoções têm uma caixa negra e as pessoas reagem de formas diferentes ao mesmo estímulo. Certo. Portanto, podemos argumentar sempre, não é? O que é que isto quer dizer de maior causalidade, mas... Sim, eu penso, estás a falar, desculpa, agora entre humor e emoção. Entre humor e emoção, e não de sentimento e emoção. Sim, o de sentimento eu diria que ainda são estados ainda de menor duração, muito momentâneos, altamente transitórios, e que também, em termos da definição, quando nós tentamos mesmo agarrá-los e tentamos os definir, torna-se ainda mais difícil, enquanto a emoção é mais expansiva, perdura mais no tempo e conseguimos ter uma ideia mais concreta sobre o que é. E o humor então seria esse outro terceiro... Exatamente. Esse outro terceiro estado que seria mais duradouro do Exatamente. que a emoção. Exatamente. E o sentimento um estado menos duradouro do que a emoção, mas todos baseados em sensações. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Depois podemos também diferenciar entre uma emoção simples e uma complexa, não é? Que uma emoção simples é aquela onde conseguimos definir melhor e uma complexa é quando acontece um agregado de várias emoções diferentes que nós tentamos percebê-las, precisamos de realmente racionalizar e tentar perceber o que é que estamos a sentir. Portanto, existem esses domínios também diferentes. Ok. E então vamos passar às várias teorias, não é? Que tentam explicar as emoções. Exato. Não é? A última vez que eu olhei para isto havia, 6 ou 7 diferentes teorias não é? Cada uma defende a sua maneira. A mais antiga que eu conheço é de Charles Darwin,
não é? Que é o primeiro a tentar explicar as emoções como uma base naturalista, biológica, e que ele aponta no Descent of Man para a existência de emoções nos outros animais. Okay? E isso penso que também é um ponto importante, porque há quem diga que as emoções têm que ter uma parte consciente, não é? Algumas teorias defendem isso, então implica automaticamente que os animais têm uma parte consciente. Eu acho isso interessante. Exato. Uma das teorias propostas foi pela Lisa Barrett-Feldman, onde a teoria chama-se a teoria da construção da emoção, onde ela essencialmente vê o cérebro como uma máquina preditiva, porque prever é energeticamente mais eficaz do que reagir, portanto poupamos mais energia, e a partir daí as emoções servem como previsões dadas aos estímulos ambientais que depois ajudam o nosso corpo e o nosso organismo a reagir de forma mais apropriada para maximizar a alostase, portanto a gestão dos recursos internos. Sim. E favorecer comportamentos que poderão melhorar as nossas hipóteses de sobrevivência. Tu consegues dar um exemplo, um exemplo do dia-a-dia? Sim, e depois com essa interpretação como é que a emoção, uma reação emocional pouparia energia, não é? Sim. Esta teoria, no geral, eu pelo menos achei que é às vezes algo difícil de perceber em termos práticos, mas se calhar um exemplo que pode ser oferecido é nós assumimos, por exemplo, quando temos uma notícia má, por exemplo, tivemos um exame médico que correu mal, nós associamos que vamos nos sempre sentir horrorizados ou sentir aquela sensação de preocupação intensa. Mas o que esta teoria propõe é que as emoções que nós sentimos perante situação X não são necessariamente inatas ao ponto de que vão sempre acontecer. São mais previsões que o nosso cérebro cria, no sentido que a probabilidade de eu me sentir assim é alta, portanto vou ativar esta emoção, esta cadeia de emoções. Portanto é muito mais do que as nossas sensações, mais do que reações, são previsões perante situações que nós já vivenciamos e vamos viver. Portanto, algo do género, eu tenho um exame médico que são más notícias. Sim. E como eu sei o que é estar doente e que estar doente faz-me sentir mal, eu entro num estado emocional negativo. Exatamente. Um exame médico com más notícias. Exatamente. Okay. Portanto, seria nessa visão, a emoção é puramente cognitiva, a informação que chega não tem uma componente fisiológica, a componente fisiológica é criada sim, depois sim. Da componente cognitiva compreender as possíveis ramificações daquela informação. Sim, eu creio que, esta teoria, obviamente que existem teorias que são mais do campo puramente cognitivas, que assumem que, as emoções dependem muito da forma como nós interpretamos as situações e a componente fisiológica não é tão importante. Aqui, sim, eu sinto que as duas componentes estão bem presentes, agora a interação entre elas é mais estranha do que nós, se calhar, pensamos. Sim, é um ovo e a galinha, muitas sim, vezes. Sim, exatamente. Porque há uma teoria mais antiga, não é? Porque essa é relativamente recente. Sim, exatamente. Portanto, as teorias mais antigas diziam justamente o contrário. Em que havia, primeiro, eu estou a pensar na do William James, não é? Sim. Que dizia que primeiro havia uma reação fisiológica e depois toda uma contextualização, que essa contextualização é que seria a emoção. Exatamente. Há um exemplo, por exemplo, a teoria de James Lang, que é, nós estamos numa situação e temos a resposta fisiológica. Por exemplo, estamos no bosque e vem um som que nós identificamos como uma ameaça. E o nosso corpo começa a tremer. E por o nosso corpo estar a tremer, nós então pensamos, estamos assustados, estamos com medo, sentimos medo. Portanto, vamos buscar a assinatura fisiológica, a emoção. E, portanto, depois a parte estranha aqui é que isto quer dizer que nós não choramos porque estamos tristes, mas ficamos tristes porque choramos, que é o que esta teoria propõe. Obviamente que tem várias limitações, mas em situações específicas faz bastante sentido. Por exemplo, na desordem do pânico, não é? A sensação de pânico traz mais pânico. Portanto, a sensação corporal, portanto, em algumas situações... Exatamente. E aumenta, sem dúvida. Exatamente. Exatamente. A principal limitação da teoria dessa teoria
penso que é a tal questão que tu já referiste aqui, que é a mesma situação pode gerar emoções diferentes em pessoas diferentes, não é? Portanto, isso é uma grande limitação que essa teoria não consegue abarcar. Exatamente. Temos outra também muito interessante, que é, e que é bastante intuitiva, de facto, que é a facial feedback. A teoria de facial feedback é a ideia de que nós, para sentirmos uma emoção, existe uma importância muito grande da nossa expressão facial, porque existe uma comunicação aferente entre, portanto, a expressão facial que estamos a fazer e a emoção que sentimos. E nós podemos experimentar isto, mesmo aqui e agora, que é se eu sorrir ou franzir o sobreolho, eu vou automaticamente sentir uma emoção. Se eu fizer um sorriso com a minha cara, eu vou sentir uma assinatura diferente emocional. E se franzir o sobreolho, vou sentir o oposto disso. Portanto, isto quer dizer que a nossa expressão facial também tem uma importância muito grande no que toca à expressão e modulação destas várias emoções. Exatamente, e há também, não sei se é a mesma teoria que tu estás a referir, mas do trabalho do Paul Ekman, que justamente através das expressões faciais vem postular que existem 5 emoções básicas universais, não é? Depois também é interessante que cada autor tem um número diferente de emoções básicas universais. Várias. O Ekman, já não me recordo bem se eram 5 ou 6. Tem 5, penso eu. Que era tristeza, alegria, medo, raiva, surpresa e nojo. É, exatamente. Depois há o Robert Plutchik com 8, e depois houve um estudo mais tarde que voltou a reduzir para 4, e depois houve um estudo da UC Berkeley que argumentaram que não, afinal existem 27 emoções diferentes, como por exemplo admiração, adoração, estética. Que já seriam emoções mais compostas. Mais compostas, exatamente. Outras teorias. Exatamente. Depois há ainda uma teoria que eu gosto muito também, do Jaak Panksepp, não é? Que ele trabalha com... Pronto, é o pai da chamada Affective Neuroscience, que seria a neurociência dos afetos. Portanto, afeto é mais geral do que emoção, não é? Porque é sensação, emoção. E ele diz que existem 7 sistemas biológicos afetivos. Portanto, ele tem cuidado de não usar a palavra emoção, porque a emoção, lá está, envolve uma qualidade de experiência subjetiva que nós não podemos afirmar que existe nos animais facilmente, e ele, portanto, chama-lhe afetos e diz que é a procura, que é andar na expectativa, é uma, o medo, que normalmente se traduz pela ansiedade, a fúria, que é a raiva, traduz-se em raiva, a luxúria, em português em inglês é lust, não é? Que é a excitação sexual, e o cuidado, que é tomar conta dos outros e dos mais novos e dos mais velhos e uns dos outros, e se calhar também de nós mesmos. E depois ele tem outra emoção, que é o pânico, que está associada ao luto, que é quando estamos com uma mágoa, em português, não é? Uma tristeza. E ele fala ainda do play também, do brincar. Em português e em inglês a palavra play não tem o mesmo significado, mas ele quer dizer o play no sentido de brincar, no sentido de experimentar coisas sem ser a situação real. Não é? Nesse sentido. Portanto, isso é uma capacidade fantástica, não é? A literatura sobre o play afetivo, exige simular comportamentos que estão envolvidos nas outras modalidades. Por exemplo, quando as crianças estão a brincar à luta, estão a simular rage e care, quando estão a proteger um do outro, mas estão num sistema afetivo diferente. Portanto, a luta não é a sério, se ganhar ou perder não é assim tão consequente, não é? E é assim também nos animais, quando os animais são pequeninos e lutam, que estão a habituar a como vão ser definidos os sistemas hierárquicos dentro do grupo. Exatamente. E coisas desse género. Portanto, ele aqui sai completamente da... Mas de facto é uma tipologia interessante, porque todos esses aspectos, essas emoções que definiste têm claramente um propósito evolucionário. São emoções que a pessoa sente para tomar um certo rumo, tomar uma certa decisão. E aí achei bastante interessante desse ponto de vista. E tu agora levantas aí um ponto muito importante, que é para que é que serve uma emoção. Portanto, sim, como referiste muito bem, um deles
para tomar uma decisão. Mas eu acho que há mais outro que tem a ver com a etimologia outra vez da palavra, que é o movimento para fora. Eu suspeito que, pelo menos nos primatas e especialmente no ser humano, a emoção tem um papel social de comunicação, de deixar o grupo saber em que estado é que tu te encontras. Exato. Não só guiar a tua própria ação, mas guiar também a reação do grupo, ou dos outros, ou do parceiro, ou do que seja. Portanto, um aspecto não só de regulação interna, homeostática e alostática, mas também um aspecto de regulação social, eu diria. Sim. Sim, e essencialmente diminuir a incerteza que nós temos perante os outros membros que estão à nossa volta, porque uma coisa que claramente todos os animais tentam diminuir, especialmente os humanos, é diminuir a incerteza. E, portanto, se nós conseguimos ler mais ou menos como é que o outro está a sentir, ou tivermos uma informação mais clara, conseguimos ajustar também melhor o nosso próprio comportamento. Exatamente. Conseguimos construir uma teoria da mente perante o outro. Exato. E isso ajuda bastante nesse aspecto de construir grupos sociais. A emoção também aí tem um papel claramente muito importante. E choca aqui um bocado com algo que já falámos antes, que é o estoicismo, não é? Pronto, se calhar estamos a adiantar, que é a regulação das emoções, não é? Que é uma coisa que não se ouve dizer muitas vezes, que é a expressão emocional é fundamental para o bom funcionamento da equipa, ou do grupo, ou da relação. Não é? Quando as pessoas suprimem as suas emoções, estão a prejudicar, na realidade, por omissão de informação ao grupo. Por vezes pode ser útil essa omissão, não é? Não deixar, se for um grupo adversarial, não é? Não permitir que essa informação saia, mas se for um grupo cooperativo, é prejudicial não expressar essa emoção. Exato, não, sem dúvida. Eu acho que muitas vezes é como tudo, que é a razão pela qual estamos a tentar esconder as emoções joga um papel muito importante sobre se é saudável ou não estarmos a fazer esse ato. Que é, por exemplo, num jogo de póquer toda a gente está a tentar reduzir ao máximo. Reduzir ou fingir. Ou fingir, exato. Também há esse papel, que é o fingir uma emoção, não é? Exatamente, que é perfeitamente possível. Sim. E há pessoas que ganham a vida a fazer isso, os atores, não é? Exatamente. Que é extremamente difícil para uma pessoa normal, não é? Sim. Quando disserem agora, finges que está triste, não é fácil. Não. Ou fingir que estás feliz, mesmo quando não tem nada a ver com o teu estado interno, não é? Sim, sem dúvida. Isso já é uma capacidade humana quase transcendente, eu diria. Sem dúvida. Fugir à fisiologia. Eu acho que sim. Depois nós temos, dentro das emoções, eu acho que até nós podemos falar sobre certas emoções como sendo mais internas e outras mais externas. Por exemplo, a ansiedade e o medo fazem-nos quase recolher, voltarmos para a carapaça, enquanto, por exemplo, a raiva é algo que nós expansiva, que nós metemos para fora. E nós aí podemos também então ver estas duas categorias quase, que há emoções que nos encolhem e outras que nos expandem. Sim. Portanto, aqui isso é um binário, não é? Portanto, há outra maneira de pensar ainda, não sei se mais sofisticada ou só mais nerdy, que é pensar simplesmente em dois eixos, para as coisas para o mundo interno que nos está, portanto, altamente simplista, para o mundo interno que nos está a acontecer, que seria um eixo, é o chamado arousal. Em português, arousal seria algo como excitação, não é? Portanto, a pessoa quando está a dormir teria um arousal muito baixo e a pessoa quando está a acordar tem um arousal mais alto. Sentada tem um arousal mais baixo, a correr tem um arousal mais alto. Okay? Portanto, isto seria um eixo. A pessoa ou está muito ativada, digamos, ou está pouco ativada. O outro eixo, ortogonal, não é? Perpendicular, seria uma valência. Ou é positivo ou é negativo, não é? Se a pessoa está muito excitada com uma valência negativa, provavelmente já está a chorar e está em luto ou qualquer coisa assim. Mas se está muito excitada com uma valência positiva, pode estar cheia de alegria. Não é? E só um dos eixos é que mudou. Sem dúvida. Isso aí... Pois, e a partir daí dá para criar várias dimensões. Por exemplo, nós temos... nós podemos estar muito desconfortáveis no corpo, mas podemos estar mentalmente bastante satisfeitos. Por exemplo,
estamos no ginásio, estamos a expor-nos a algo que é intrinsecamente desagradável para o nosso corpo, mas mentalmente estamos satisfeitos porque aquilo é bom para nós. Exatamente. E às vezes podemos estar mal nos dois, mal no corpo, mal na cabeça, e aí podemos construir quase assim umas categorias que mostram um bocado a beleza dos opostos, de certa forma, e como funcionam todos como uma força única e central. Sim. E agora eu gostei de tu referiste o exemplo do desporto, porque eu acho que é um tema fundamental para o bem-estar, e que nós aqui chamamos de espiritualidade secular, e no sentido em do que a ciência nos aponta, não é? Que o desporto realmente é quase a panaceia. É o mais perto de uma panaceia que nós temos, não é? E havemos fazer vários podcasts sobre o desporto e a relação deste com a relação emocional, mas só muito brevemente, existem muitos estudos que demonstram claramente, consistentemente, que desporto, especialmente do tipo de endurance, não é? De esforços, Exatamente, tem grandes benefícios emocionais durante a prática e depois da prática. sem depois dúvida. temos também, aqui que já falámos também da meditação, que é outra maneira também de chegar à relação emocional. Agora que tocaste na meditação, há uma teoria que, pelo menos quando eu a estudei, achei bastante interessante porque vai em conta com alguns ensinamentos que eu experienciei durante a minha prática de meditação, que é a teoria de Schachter-Singer, que essencialmente diz que a ativação fisiológica é interpretada em contexto para produzir a experiência emocional. E um exemplo disto é, mais uma vez, podemos usar o exemplo da consulta do médico. Temos um exame assustador e estamos a sentir a nossa assinatura fisiológica, é uma de ansiedade, que nós normalmente que nós tentamos fugir ao máximo desse tipo de emoções. Mas ao mesmo tempo nós também podemos ver outra situação onde vamos, por exemplo, sei lá, ao Slide and Splash, temos uma montanha russa e sentimos aquela adrenalina, sentimos aquela emoção toda que é bastante forte, mas que se nós tentarmos neutralizar o contexto envolvente, nós reparamos que as duas são basicamente a mesma coisa. Agora, o contexto é que muda bastante entre as duas. Daí as teorias cognitivistas. Exatamente. Sem dúvida, que nós temos a capacidade, enquanto seres humanos, de interpretar a nossa fisiologia e potenciá-la para o resultado que queremos, se soubermos e estivermos treinados para isso. Exatamente, um exemplo que me ocorre pessoal é, por exemplo, ter que dar uma palestra. Não é? Há ali um pico de adrenalina, de falar em público, de estar nervoso, e enquanto que algumas pessoas ficam inibidas com esse disparo de adrenalina, outras ficam entusiasmadas e querem ir dar a palestra, não é? E depois utilizam essa adrenalina para lhes dar energia e vivacidade no discurso e foco e tudo isso. E lá está, é a mesma resposta, a mesma situação, a mesma resposta fisiológica, a mesma situação contextual de ambiente, não é? Que é a palestra, mas um contexto cognitivo completamente diferente. Uma pessoa que fica, ei, agora, isto é que dá pica, e outra que fica, ai, o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer? Exatamente. Eu acho que se calhar algumas pessoas em casa agora poderão estar a pensar que obviamente que existem várias vantagens em tentarmos neutralizar as emoções, em tentarmos observá-las puramente em termos da sua assinatura fisiológica, mas também existe o outro lado, não é? Que há emoções que nós devemos sentir, como tu disseste, a sua valência, porque elas também nos trazem informação sobre aspectos da nossa vida que se calhar podem ser melhorados. E portanto existe sempre para mim existe sempre este desafio, que é tentar ter uma postura neutra, mas ao mesmo tempo uma que me permita recolher a informação que vem dessa emoção. Lindo, ainda bem que referes isso, porque isso é exatamente uma das propostas do trabalho de meditação, não é? E há uma colaboração muito interessante entre o Paul Ekman, que já referimos aqui, e o Dalai Lama, que eles fazem o Atlas das Emoções. Eu acho que vou pôr o link depois na descrição, e eles falam exatamente disso, não é? Porque eles, baseiam-se obviamente na teoria do Ekman das 5 emoções básicas, mas, portanto, eles dizem que há um evento, esse evento, da primeira passagem, esse evento vai levar uma sensação, e essa sensação vai levar a uma resposta, não é? Portanto, que é emocional, depende da sensação, aqui sensação e emoção está um bocado misturado, não é? Portanto,
Há um evento, causa-nos, digamos, raiva, vai haver uma resposta, partir a cadeira, não sei, qualquer coisa do género, não é? Mas depois, à medida que exploras o Atlas, eles começam a mostrar que, mas esse evento também entra em ti através de 2 filtros. O que já te aconteceu antes e aquilo que tu esperas que te aconteça, não é? E isso vai condicionar que emoção é que tu sentes. Se realmente é a raiva, só pode ser só o desespero ou outra com alguma surpresa ou o que for, e que depois, pronto, lá está a ação. E depois mais, que à medida que se pratica certos tipos de meditação, especialmente o mindfulness, que é uma das mais simples, conseguimos aumentar a distância temporal entre estes 3 principais acontecimentos. O acontecimento que espoleta a reação emocional, aumentar o espaço entre o acontecimento que espoleta a reação emocional e a reação emocional própria, e o terceiro espaço, o segundo espaço, que seria aumentar o tempo entre a sensação da emoção e a nossa resposta emocional, e que aí nos permite escolher como é que vamos responder, e isso exige, lá está, essa consciência de ter a emoção, não transmiti-la imediatamente, nem agir sobre ela imediatamente, mas agir produtivamente com ela e usá-la produtivamente. E eu penso que é muito giro para as pessoas verem no Atlas, porque tem cores e gráficos e opções e exemplos, e então é o Atlas das emoções, e então eu vou pôr. Ótimo. Sim, acho que isso seria fantástico. Porque as emoções, de facto, quando nós, usando o termo que Douglas Harding mencionava, que é a ciência da primeira pessoa, podemos, como uma das modalidades é a meditação, a parte muito interessante é que quando nós estudamos estas emoções em nós próprios, nós vemos que elas são muito mais diversificadas ou muito mais impermanentes do que nós pensamos à primeira mão. Por exemplo, se estivermos mindful sobre aquilo que estamos a sentir, é muito difícil ficarmos irritados com uma situação durante 1 hora ou um dia. Porque quando nós nos focamos na emoção, nós vemos que ela transforma-se noutra coisa e vai-se movendo. Exatamente. Para mim foi das experiências mais iluminadoras, digamos assim, e até com uma sensação, às vezes não precisa ser com uma emoção, não é? Como o ato de prestar atenção altera a experiência em si mesma, não é? E isso conseguir observar isso e perceber isso sobre nós é uma coisa poderosíssima para mim, que tem um impacto enorme na minha vida. É fantástico. Nós às vezes até podemos estar a sentir uma sensação que tem uma valência negativa, mas nós ao observarmos, ao estarmos com a emoção, ela transforma-se quase, vai para outro polo, vai para um lado agradável, uma sensação. Pode ir, exatamente. Pode ir, pode não ir. Pode não ir, exatamente. Pode desaparecer, não é? O exemplo clássico para mim, pelo qual eu passei, é a dor nas costas na meditação, não é? De estar sentado, meditação sentada. Se a pessoa não está habituada no início, o corpo não está pronto para estar sentado ali sem se mover nada. Tanto é porque nós somos animais, nós somos seres que se movem. Estar ali, tipo árvore, não é suposto. Então, tanto que os yogis antigos desenvolveram o yoga só para o corpo estar em forma para aguentar o ficar sentado. As pessoas às vezes esquecem-se disso, que as asanas são um meio para um fim, não são um fim em si mesmas. Mas pronto, agora esse desvaneio à parte. Que essa dor nas costas, quando estamos a meditar, se nos focarmos nela, em vez de nos arreliarmos com ela, digamos, que pode-se transformar ou não, depende do dia, ou ficar lá, e às vezes o mais estranho é que pode desaparecer só por nós estarmos a prestar atenção nela. Exato. E isso hoje em dia também é explorado clinicamente, ok? Essa questão de gestão da dor utilizando mindfulness é algo que está sob intensa pesquisa médica. Sim, exato. Já existem estudos muito promissores para a questão da dor crónica. Eu acho que no toque à emoção, algo também, especialmente no Ocidente, eu acho que nós fazemos muito isto, que é tentamos dividir as pessoas entre pessoas que são emocionais e automaticamente têm uma conotação negativa. Sim. E pessoas racionais. Certo. Mas, no entanto, não achas que podemos argumentar que dentro da própria emoção existe um cálculo, poderá ser bastante racional, mas na qual os inputs para a fórmula estão escondidos do nosso plano consciente, vamos assim dizer. Vem do subconsciente, sem dúvida, eu concordo.
Aliás, eu acho que a resposta emocional muitas vezes é uma manifestação, não é? De vários inputs e se calhar a grande maior parte deles subconscientes, não é? Percepções que não chegam ao nosso nível consciente, mas que estão lá, sei lá, de agressividade da outra pessoa, que nós não estamos a ver porque a pessoa está a tentar disfarçar, mas subconscientemente estamos a apanhar essa postura agressiva dela, e então isso vai influenciar a emoção que estamos a sentir naquele momento com aquela interação. E portanto concordo plenamente com o que tu disseste. Sim, nós até temos, não é, o António Damasio com a sua teoria dos marcadores somáticos, que essencialmente defende que as emoções são cues, ou seja, são dicas que o nosso cérebro usa para tomar decisões, e isso viu-se claramente no estudo do paciente dele, o paciente Elliot, que por um acidente deixou de ter basicamente qualquer experiência emocional. Então, quando ele tinha que tomar decisões entre, por exemplo, coisas simples, entre comer a escolha do almoço, entre comer frango ou comer outro tipo de carne, ele era incapaz de tomar alguma decisão, seja o que fosse. Aliás, a maioria das decisões que ele tinha que tomar na vida dele, ele basicamente não conseguia chegar a ponto nenhum. É verdade, é interessantíssimo. Ele tem o livro O Sentimento de Si, não é? Que fala sobre isso. E penso que também vale a pena referenciar que um estudo em que eles mapeiam, não é? E que está nessa linha que eles mapeiam, eu acho que por inquéritos e por outras medidas de temperatura, ou onde no corpo é que as pessoas indicam que sentem uma tal emoção, não é? Por exemplo, a raiva é sentida na cabeça, o desgosto é sentido no peito, o medo é sentido na barriga, e isso parece ser um bocado universal. Portanto, os estudos que têm sido feitos é muito consistente. Nos humanos, a parte que nós apontamos do nosso corpo para onde sente a emoção, e eu penso que foi daí que também que os antigos foram buscar um bocado do sistema de chakras e por aí fora, porque de facto é este marcador no nosso corpo que está intimamente ligado com um estado emocional, não é? Até seria interessante saber, não sei se existe alguma razão para o porquê de uma certa emoção ser sentida numa parte diferente do corpo em relação a outra. Será que existe aqui alguma razão em termos porque é que a fisiologia difere nesse aspecto? Isso é algo que também é algo interessante. Não sei se poderá haver alguma vantagem. Exato. Raiva, não é? Agora, uma coisa que eu sinto é, pessoalmente, as emoções que nós sentimos na nossa cabeça muitas vezes são aquelas mais difíceis de nós nos conseguirmos distanciarmos, porque normalmente nós identificamos o nosso eu como aqui algures entre as nossas orelhas, na nossa cabeça. Portanto, tudo o que nós sentimos aqui torna-se mais difícil de observar de uma forma mais distante do que, por exemplo, uma emoção na barriga ou no peito. Sentimos alguma distância entre o nosso ponto central, vamos assim dizer, então torna-se mais fácil de gerir. Interessante. Pronto, penso que a experiência pode variar. Sim, sem dúvida. Penso que depende mais da intensidade do que Sim. da localização da emoção, não é? Exato. Porque um desgosto é uma emoção muito difícil de gerir e de distanciar, e pode estar localizada no peito. Mas eu compreendo, especialmente no que estás a dizer na raiva, não é? Que a pessoa fica em visão de túnel e pronto, não se consegue separar daquele estado, não é? Todo o nosso ser torna-se naquilo, transforma-se naquilo. Aquilo tudo à frente e pronto. Pois é. E aí existem em particular duas redes no nosso cérebro que aparentemente são bastante importantes na regulação dos estados emocionais. Uma delas é muito falada no contexto da depressão e também no mindfulness, que é da Default Mode Network. Sim. Que são várias regiões pela linha média do cérebro que estão muito associadas ao pensamento autorreferencial, à ruminação, e depois também temos a rede de saliência, que é composta pelo cíngulo e o córtex insular, e que as duas, aparentemente, quando existe uma maior conectividade funcional, ou seja, quando as duas têm uma sincronização, okay. Exato. Sim, portanto, essas redes que tu estás a falar, de redes neurais, lembra-te sempre que não são redes no sentido de circuito, okay? São correlacionais e são definidas baseadas em ressonância magnética funcional. Portanto, a definição do Default Mode Network é uma definição por exclusão, ok? São as partes do cérebro que estão irrigadas de sangue
quando tu não estás focado numa tarefa. Exatamente. Portanto, preciso ter essa definição presente, porque de facto é a da ruminação por excelência, não é? Sim, exatamente. É quando não conseguimos concentrar. Por exemplo, quando não conseguimos estar concentrados, estamos numa default mode network, presos num loop, não é? E claro, depois há as regiões do cérebro associadas, mas que não quer dizer que tenham circuitos de emoções, se calhar podem chamar mais primárias, que são bem sustentadas a nível neuroanatómico, a nível quase celular, não é? Que, por exemplo, a atribuição de valência é uma experiência a partir da amígdala, que é uma parte especial do córtex, que tradicionalmente é pensado como o centro do medo, mas é mais do que isso, é apenas o centro que se diz que a experiência vai ser carimbada de positiva ou negativa. Isso está bem definido como é que outras partes do cérebro comunicam com essa parte do cérebro para que isso, e vice-versa, para que isso seja possível. Já no Default Mode Network não existe esse conhecimento tão aprofundado. Sim. No caso da amígdala eu acho que é super interessante porque pronto, nós falamos sempre na amígdala como o centro do medo, que está muito associado à ansiedade. Sim. Mas é muito interessante, porque saiu agora um estudo há pouco tempo que falava que a amígdala, quando os níveis de dióxido de carbono sobem no sangue, tem um papel importante em reduzir a sensação de dispneia, de fome de ar. Portanto, é incrível como é que estas... E no geral é o que tudo aponta, não é? Que a mesma região tem vários papéis, não é? Não podemos centralizar normalmente tudo numa só parte. E outras regiões do cérebro podem ter o mesmo papel, não é? Exatamente. Falámos aqui daquele caso da senhora que não tinha amígdala, não tinha medo de nada, mas tinha medo de ser asfixiada. Voltando aí à respiração e ao CO2, não é? Exatamente. Portanto, aí, de facto, é muito interessante que, pronto, não conseguimos basicamente reduzir grande parte dos fenómenos apenas a uma certa parte do cérebro. Não, complicado. Até é um bocado a aproximação da frenologia, não é? Que é pela forma do cérebro, consigo dizer mais ou menos como é que é a tua personalidade. Não, mas... Nós sabemos que há partes que, se formos lá mexer, alteram coisas relacionadas com isto, então temos a tendência para atribuir, mas não é? Como depois no caso da consciência, não dá para limitar uma só parte do cérebro responsável pela consciência, não é? Portanto, é a limitação da ciência atual, mas continuamos a caminhar. Exatamente. Eu acho uma pergunta que eu também tinha, não sei se vamos conseguir responder, era será que nós podemos aprender uma emoção ou já são circuitos inatos que estão à espera de serem ativados? Aprender uma emoção. Pois, boa, excelente pergunta. Eu penso que sim. Porquê? Se adotarmos a definição de emoção em que, ou as teorias da emoção, em que há umas emoções básicas que nascem connosco, que são biológicas, o medo, o nojo e por aí fora, e que combinações destas com construções cognitivas podem tornar outras coisas, sim. Não é? E podemos aprender culturalmente, não é? A ficar tristes, por exemplo, quando vemos algum símbolo que tem uma história associada de tristeza. Portanto, ficamos tristes quando vemos aquilo. Portanto, é uma emoção aprendida, é um estímulo, não é? É um condicionamento secundário, como tipo o Pavlov, que condiciona o salivar não à carne, mas à campainha. Não é? E nós também, portanto, por condicionamento, podemos... Mas calhar não é isso que estás a dizer. Não, estás a tocar um bocadinho aí. É aquela questão de... Será que é uma aprendizagem? Pronto, há vários tipos de aprendizagem, não é? Pode ser por observação, mas depois é sempre complicado, não é? Porque nós, quando observamos alguém, nós também temos uma intuição de aquela pessoa está-se a sentir, está com medo. Portanto, nós estamos a sentir medo por estarmos a observar, estamos a sentir quase o medo da outra pessoa. Não sei como é que a partir da observação nós, se calhar, podemos aprender uma emoção que nunca sentimos antes. Por exemplo, se calhar a minha pergunta é...
Como é que será que é possível nós aprendermos uma emoção ou experienciarmos uma emoção que nunca sentimos antes através de um processo qualquer de aprendizagem? Empatia. Portanto, estás a falar um bocado de empatia, não é? Pode ser, por exemplo. Sentir o que o outro está a sentir sem estar a passar Exatamente. pela causa daquela emoção. Lá está, é complicadíssimo, sem dúvida. Havendo, na minha opinião, muito modesta opinião, havendo um leque de emoções primárias a partir das quais nós podemos compor, como se fossem notas para compor, temos uma escala de emoções e a partir de um número finito de emoções básicas conseguimos construir um número infinito de emoções complexas. Penso que aí sim seria possível, não é? Porque o ser humano é uma máquina de simulação, como a Norman Barrett defende. Fantástica, não é? É a melhor máquina de simulação que existe. Então, sim, a minha resposta seria sim, conseguimos aprender uma emoção, desde que seja verdade que existe um leque de emoções básicas que nasce connosco e que podem ser compostas em emoções mais complexas. Por exemplo, esta pergunta vem-me também à cabeça porque nós às vezes temos momentos onde acontece uma situação qualquer ou coisas assim momentâneas onde nós estamos a sentir uma emoção e é como se nunca tivéssemos sentido aquela emoção antes. Espera aí, isto é algo novo, parece que isto pode ser uma adaptação de outra coisa, mas não sei se te lembras de algum momento, é difícil, não é? De conseguir... Sim, eu tenho um recente, bastante recente, fui pai recentemente. Exato. Só que, pronto, só na linguagem do Punks-Up é que eu encontro uma emoção que é o care, mas que mesmo assim não chega, porque eu já teria sentido care pelos meus pais, pelos meus amigos, pela minha parceira, ou por outras pessoas em geral, ou pelo mundo, ou pelo cuidado da minha cidade, da minha vila, ou o que seja. Mas aí eu vou para uma sensação. Há uma sensação que eu não sei verbalizar de abraçar, e eu somaticamente está lá, ok? Portanto, voltando aqui aos marcadores somáticos, é um abraço diferente que eu nunca tinha sentido abraçar ninguém. É um abraço, é uma sensação, o abraço é uma das sensações mais fantásticas para mim, como ser humano pode experienciar, e é muito necessário. Pessoal, abracem pessoas na vossa vida, faz bem, recomenda-se, mas aquele abraço é diferente. Abraçar um filho. Não sei explicar melhor do que isto, mas a sensação no corpo, no peito, nos braços, na barriga, é diferente. Era algo que nunca tinhas sentido daquela forma antes. Aquele abraço, pois. Nunca tinha sentido. Pois. E é delicioso. É delicioso. É isso, é algo que se manifesta, não é? Nós não é por isso que quando fiz esta pergunta existe sempre a dificuldade, não é? Porque estas coisas parece que se manifestam, que não sei como é que há uma forma de nós conseguirmos aprender isto. Isto se calhar é útil, por exemplo, quando estamos a falar, nem sei se é possível, mas quando estamos a falar, por exemplo, de psicopatia, não é? Uma potencial terapêutica que possa ajudar estas pessoas a realmente sentirem certos tipos de emoção. Desse paradigma, se calhar era útil tentar perceber se de facto existe aqui uma aprendizagem mais tangível em termos da nossa... Estás a pensar em tipo de patologia, psicopatia, não é? Desculpa, por exemplo, psicopatas. Sim. Exatamente. Pois, se é possível... ensiná-los a Exatamente. Como uma pessoa não psicopata. Exato, aqui depois há sempre a questão, não é? É muito interessante, não é? Porque sabemos que os psicopatas são entre 5 a 8% da população, não é? Pois. Portanto, é muita gente. Sem dúvida. E seria muito valioso conseguir desenvolver métodos terapêuticos, digamos, não é? de aprendizagem emocional, muito interessante. É que nós, em termos da regulação de emoções, isto claramente existem vários protocolos e técnicas, não é? O mindfulness, técnicas de respiração, claramente nós aí conseguimos modelar os nossos estados emocionais. Agora, outra coisa é nós conseguirmos experienciar um novo mundo, uma nova emoção, especialmente em pessoas que têm este mundo muito limitado. Mas aí, pronto, depende da causa da psicopatia. Pois. Não é? Se é um gene que está desligado e aqueles circuitos não podem funcionar da maneira que funcionam nas outras pessoas,
se calhar estamos a exigir demais, não é? Pois. Mas desde que consigo... Eu uma vez, eu não me lembro não me estou a lembrar do nome do senhor, mas era um investigador em criatividade, um neurocientista, psicopata. Portanto, ele dizia-se que era psicopata, ele próprio, mas que foi criado num ambiente tão acolhedor e tão protetor e tão, digamos, enriquecedor da vida dele, que ele era capaz de regular o seu comportamento, apesar de não ter a emotividade, por saber cognitivamente, logicamente, que o melhor outcome para ele a muito longo prazo, tinha que se lembrar sempre que era muito longo prazo, era o de não agir psicopaticamente, não é? Então, apesar de não sentir as razões, não ter as mesmas motivações para fazer o que as outras pessoas fazem, para ajudar os outros e não mentir e coisas do género, ele agia assim, mas porque tinha um sistema filosófico a condicionar, introduzido pela família dele e pelos pais dele, Pá, isso é fantástico. condicionar a ação dele. Tu aí tocaste quase no... Pá, isso é um argumento fortíssimo no que toca às pessoas que defendem um fundamento racional para a moralidade, não é? Porque esse homem, de certa forma, agia de forma moral puramente através da razão, não é? Exatamente. Daí, é incrível, é incrível. Mas, porque lá está, foi uma pessoa que foi apanhada no período crítico dele, foi durante toda a formação dele desde criança, não é? Pois. Agora imagina um psicopata que nasce num meio muito adverso, já em adulto pode não ter hipótese de remediar, não sei, não conheço o suficiente sobre o que é o que não é um psicopata para dizer, mas sim, eu gosto de acreditar e cada vez mais sabemos que a plasticidade neural é muito maior que o que se pensava e que, portanto, podemos realmente alterar o comportamento das pessoas de variedíssimas maneiras, com substâncias, com protocolos comportamentais. Portanto, eu gosto de acreditar que sim, que um dia chegaremos à capacidade de ensinar psicopatas a não ser psicopatas. Sim. Não, sem dúvida, eu acho que é de facto... Eu acho que existe muito valor, não é? Em termos de conseguirmos observar, não só a nível teórico, o que as nossas emoções são, mas dedicarmos algum tempo mesmo a experienciar, a experimentar várias técnicas e de facto ver que isto é um mundo muito mais interessante e quase infinito do que pensamos. Sim, sem dúvida. E explorar, não é? Sim, eu acho que isso é importantíssimo, até porque a questão emocional é muito importante até no que toca, por exemplo, a preditores de sucesso, não só sucesso académico, mas sucesso profissional. E aí o trabalho do Daniel Goleman é muito interessante em termos de inteligência emocional, não é? Porque fala-se muito no QI e de facto o QI tem bastante robustez em prever sucesso académico, mas não necessariamente em prever sucesso profissional, não é? Porque depois é esta questão toda de sabermos regular as nossas emoções, não é? Exato, que é exatamente, tem um papel importantíssimo, não é? Porque se formos alguém, tudo bem, em termos de uma escala intelectual, estamos bastante avançados, mas depois não temos capacidade de regular as nossas emoções, então os nossos ciclos sociais, a questão da colaboração torna-se muito mais difícil. Muito complicado, exato. E a questão da movimentação política torna-se quase impossível se a pessoa não tiver um bom... Sim, exatamente. E em qualquer carreira, organização, é necessário alguma movimentação política, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que é importante trazer também isso para a discussão de não vermos as emoções simplesmente como aquela coisa que nos torna mais erráticos ou que basicamente nos tira o bom senso, mas sim como algo que é construtivo e que muitas vezes é uma resposta não específica, ou seja, é aquilo que nós fazemos delas. Por exemplo, a ansiedade pode ser usada como energia, como um catalisador para nos levar, não é, para um ponto de uma performance maior, porque nós sabemos que acontecem várias coisas. O processamento de informação é aumentado quando estamos num estado de ansiedade, obviamente num estado agudo, não é? Porque se prolongarmos muito, isto começa tudo a descer. Melhoramos, várias tarefas melhoram. Exatamente. Tudo que for tarefas objetivas, analíticas, nós somos melhores em estados mais estressados, digamos. Exato. Já tarefas criativas, é ao contrário. Se for preciso pensar de uma maneira diferente,
Aí já não, a ansiedade já não ajuda. Não. Pois, exatamente. Portanto, é termos um mindset aberto, porque quando nós deixamos estas assunções apenas seguirem um certo caminho e começamos a identificar as coisas apenas como sendo más ou boas, estamos a desvalorizar a coisa toda e estamos a perder a riqueza da coisa. Sem dúvida. Portanto, eu acho que, a não ser que haja algo que também queiras dizer em relação a algo que se calhar não tocámos. Penso que tocámos em muita coisa, assim, superficialmente. Falamos de várias linhas de investigação, vários autores. Digam-nos nos comentários se gostariam de ouvir algo mais sobre a emoção, de alguma teoria em particular, de algum método de regulação emocional. E subscrevam o canal se gostam desse conteúdo. Exatamente, ajuda-nos bastante. Vídeos, não é? Exatamente, toda a ajuda é preciosa e o vosso feedback também ajuda-nos a melhorar. Finalmente já temos 2 microfones também. Esperemos que o áudio exatamente. Portanto, pronto, muito obrigado pelo vosso apoio e estamos aqui para mais. Até à próxima. Obrigado, até à próxima.